Como nos alimentamos, o que ouvimos, como dormimos e até mesmo como passamos nosso tempo sozinhos. Tudo isso pode influenciar diretamente nossas vidas e nossa mente, seja positiva ou negativamente. Vários estudiosos e especialistas se debruçam sobre esses assuntos, tentando verificar o impacto de alguns hábitos diários da população e sobre quais deles devem ser evitados. No vídeo de hoje, você irá conferir 9 hábitos que estão destruindo sua mente e por que você deve abrir mão deles o quanto antes. Alguns desses hábitos talvez você já soubesse que fazem mal, mesmo que não tenha conseguido ainda abrir mão. Ao final, se você conseguir reduzir pelo menos alguns deles, já terá dado um passo adiante em se tornar uma melhor versão de si mesmo. Vamos então começar com o elefante na sala e falar sobre o hábito de assistir pornografia. O acesso à pornografia nunca antes foi tão fácil, sendo que atualmente basta um clique e você já tem acesso a uma infinidade de sites. A única segurança desses sites aparece logo no início, quando você clica em uma opção declarando ter 18 anos e pronto, você está dentro. Para muitas pessoas, isso se tornou um hábito diário, praticamente um vício. Um consumo constante diário provoca alterações no funcionamento do cérebro, especialmente nas áreas ligadas ao prazer e autocontrole. Quando você expõe seu cérebro a esse tipo de estímulo diário, você está liberando enormes quantidades de dopamina nele, o neurotransmissor da recompensa. E não, isso não é algo bom. Com o passar do tempo, é como se seu cérebro começasse a criar resistência ao prazer, ou seja, você quer sempre mais e mais, pois o que te satisfazia ontem já não vai te satisfazer amanhã, e isso cria um ciclo perigoso de dependência. As consequências acabam extrapolando o mundo virtual e passam a ser observadas também no mundo real. Quando você começa a ter esse estímulo em excesso, atividades rotineiras como socializar, trabalhar ou estudar não te dão mais o mesmo prazer de antes. Isso faz com que você se torne uma pessoa apática, ansiosa e com dificuldade de concentração. Além disso, como estamos falando especificamente de pornografia, é normal que ela tenha influência direta à disfunção erétil, principalmente entre os jovens. O consumo em excesso faz com que a noção sobre sexo e relacionamentos seja distorcida. As pessoas passam a criar expectativas irreais, além de objetificar um ao outro, ou seja, consumir esse tipo de conteúdo em excesso afeta diretamente as relações interpessoais. Reduzir a frequência, evitar o uso automático e principalmente buscar outras alternativas para lidar com estresse e tédio são os caminhos para largar esse hábito tão nocivo. Em uma primeira vista, evitar isso pode parecer algo fácil. Afinal, basta que você pare de assistir. Contudo, a verdade é muito mais complexa. Quando o consumo vira algo compulsivo, do qual você não consegue mais desapegar, o melhor a se fazer é buscar ajuda profissional. Há sempre um bom modo de largar hábitos ruins e buscar aqueles que realmente lhe ajudarão a crescer. E já que falamos em alternativas para lidar com o tédio, a verdade é que, por mais estranho que pareça, evitar o tédio a todo custo pode ser um erro. Essa resistência que temos contra o tédio nada mais é do que o resultado de um mundo constantemente conectado. Nós estamos sempre com um celular em mãos, com a TV ligada, o computador conectado, tudo para evitar ficarmos à toa. No entanto, conforme estudos, isso pode ser um erro, pois as pessoas que buscam o tempo todo por estímulo são justamente aquelas mais propensas ao uso de substâncias lícitas e ilícitas. A psicóloga Sandy Mann é uma que advoga a favor do tédio, dizendo serem necessários aqueles momentos nos quais nós apenas ficamos sentados sem fazer nada, apenas para que nossa mente possa vagar livremente. Nas palavras dela, estamos tentando afastar o tédio, mas ao fazer isso, estamos, na verdade, nos tornando mais propensos ao tédio. Porque cada vez que pegamos o celular, não permitimos que nossa mente divague e resolva nossos próprios problemas de tédio. Enfrentar o tédio com inteligência faz bem. Para profissionais, abraçar o tédio funciona como um reset cognitivo, o qual recarrega seu foco e melhora sua produtividade. Já para os jovens, o hábito de tolerar o tédio vem sendo ligado a uma diminuição no uso das redes sociais. Desligar-se dos dispositivos aumenta a sua capacidade de encontrar ideias originais, ou seja,
Criar esses espaços mentais, abraçando o tédio, pode ajudar a gerar poderosos insights e problemas futuros. E já que estamos falando sobre evitar o tédio, outro hábito nocivo que também pode estar te atrapalhando é a insistência em nunca passar tempo sozinho ou em silêncio. Esse é um hábito bem parecido com nossa recusa contra o tédio. Mas você já reparou como nós estamos não apenas buscando sempre algo para fazer, mas também evitando ao máximo estarmos sozinhos e em silêncio? Pois saiba que essa sua resistência em tirar um tempo para si próprio, para ficar em silêncio contemplativo, pode estar fazendo mal à sua mente. Em um artigo publicado pela Vogue, a escritora Susan Cain defende que apenas 2 minutos de silêncio por dia já podem trazer grandes benefícios à sua saúde. Nas palavras dela, você estará mais presente quando estiver com outras pessoas, se tornará mais produtivo e até demonstrará mais poder e controle em ambientes de trabalho. E ela ainda vai além, afirmando que esse pequeno tempo de contemplação ainda pode lhe ajudar a reduzir o cortisol e a pressão arterial, além de estimular sua criatividade. Contudo, há uma pequena pegadinha aqui, pois um período de solitude não é o mesmo que se isolar do mundo inteiro. O conceito de solitude é quando você está completamente confortável com sua própria companhia, não quando você afasta todos de sua vida. O segredo está em criar pequenos santuários de silêncio, os quais permitirão que você entre em um estado introspectivo e conheça mais a si mesmo. Conforme artigo publicado na Psychology Today, o silêncio tem papel direto no crescimento de novas células no hipocampo, melhorando a atenção, regulando emoções e até mesmo reduzindo ansiedades. Ou seja, nada de celular, música, tarefas ou qualquer coisa do tipo. Apenas você e o ambiente ao seu redor. Nem que por apenas 2 minutos por dia. Por falar em músicas, o tipo de música que você escuta pode estar destruindo sua mente. Vários estudos comprovam que músicas muito superficiais, repetitivas e irritantes, escolhidas apenas para preencher o silêncio, podem fazer mal à sua mente. Ouvir essas músicas durante tarefas pode acabar atrapalhando o seu foco, pois nesse caso, essas músicas estarão competindo em sua mente por atenção. Ou seja, ouvir uma música desconhecida ou irritante apenas fará com que sua mente divague durante as atividades, especialmente em atividades relacionadas à leitura, fazendo com que sua eficiência seja diminuída. Você provavelmente deve estar pensando que isso não pode ser verdade, pois costuma trabalhar ou até mesmo estudar enquanto ouve música, ok? Na verdade, trata-se de 2 exemplos diferentes, tendo em vista que nem toda música é vilã. Quando você escolhe uma música familiar ou sem vocal, elas acabam melhorando tanto o seu foco quanto o seu humor. Quanto mais familiar uma música é para você, menos sua mente se perderá nela, enquanto você estiver executando alguma outra tarefa. Isso significa que as músicas não são necessariamente vilãs, apenas as músicas ruins é que são. O ideal é que você encontre um equilíbrio entre silêncio e estímulo, sempre levando em consideração o seu perfil e o tipo de tarefa que irá executar. Para estudar ou trabalhar, por exemplo, músicas instrumentais são as mais aconselháveis. Você já se pegou alguma vez assistindo a vários e vários vídeos no TikTok ou em Reels no Instagram a ponto de perder a noção do tempo? Saiba que consumir conteúdo rápido em excesso pode estar acabando com seu cérebro. Um estudo realizado na Universidade da Califórnia demonstrou que, atualmente, o tempo médio de atenção de uma pessoa é de menos de 1 minuto. Exatamente a média desses vídeos curtos nas redes sociais. A psicóloga Gloria Mark, uma das autoras do estudo, diz: as emoções básicas dos vídeos das redes sociais nos mantêm em um nível superficial quando analisamos essas informações. Ao contrário de quando você pega um livro ou lê um artigo longo, em que você tem tempo para deliberar e fazer um processamento mais profundo delas. Embora rolar a tela sem pensar por alguns minutos de vez em quando seja inofensivo, o problema é que não conseguimos sair dessa. O consumo frenético desses vídeos curtos é capaz de viciar seu cérebro por um consumo sem importância. Seu cérebro ficará em um ritmo frenético e alucinado, sedento por novidades e, conforme Gloria Mark destaca, você perderá o foco em leituras mais longas. E não apenas isso,
mas você também terá dificuldade em participar de trabalhos e conversas mais profundas. O consumo em excesso também vem sendo associado a um aumento de ansiedade, piora do sono e ao sentimento de esgotamento mental. Quantas horas de sono você já perdeu deitado na cama, simplesmente assistindo um rios atrás do outro? Hã? Consumir rápido demais pode até parecer algo legal, uma diversão inofensiva, mas na verdade, isso apenas deixará seu cérebro mal habituado, sem paciência para tarefas intelectuais e reais. E para escapar disso, defina limites diários, um tempo máximo no qual você se permitirá mergulhar nesse tipo de vida. O simples fato de você trocar 10 minutos de vídeos curtos diários pela leitura do capítulo de um livro pode fazer uma grande diferença. Aliás, esse é justamente o próximo item que abordaremos. Evitar leituras longas e profundas é um erro que pode te custar caro, viu? Atualmente, nessa era superdigital em que vivemos, cheia de consumos rápidos, a leitura acaba se tornando superficial. É como se as pessoas lessem textos e notícias, mas simplesmente não conseguissem mais absorver as ideias que acabaram de ler e muito menos refletir sobre elas. E há uma explicação para isso. A especialista em neurociência cognitiva Marianne Wolf diz que a leitura digital prejudica uma compreensão profunda sobre o assunto, já que agora o leitor não está realmente se aprofundando nele. Ele está apenas escaneando o texto. E isso traz uma consequência real. Leitores digitais possuem mais dificuldades em entender ideias complexas. E quando falamos em leitores digitais, estamos nos referindo àquelas pessoas que preferem ler informações em sites. O processo de multitarefa nas leituras digitais, além do excesso de links, acabam por fragmentar a atenção do leitor, fazendo com que a leitura se torne rasa e pouco memorável. Ao comentar sobre isso, Marianne Wolf diz: ao ler em papel, você pode ter que se monitorar uma vez para realmente pegar o livro. Na internet, esse ciclo de monitoramento e autorregulação acontece repetidamente. E se você é o tipo de pessoa naturalmente boa em automonitoramento, não tem problema. Mas se você é um leitor que não foi treinado para prestar atenção, cada vez que clica em um link, está construindo seu próprio texto. E quando lhe fazem perguntas de compreensão, é como se você tivesse escolhido o livro errado. E o que você pode fazer para resgatar essa leitura aprofundada? Vamos lá. 15 páginas por dia. Opte por livros físicos. Separe um momento específico do seu dia, em um local tranquilo, e foque em, pelo menos, na leitura de 15 páginas seguidas. Só isso. Com 15 páginas por dia, em 30 dias, você terá lido 450 páginas, o que corresponde de 1 a 3 livros por mês. Ao final de um ano, serão mais de 5.000 páginas, ou seja, mais de 20 livros. Escolha os livros e comece o quanto antes a trocar a leitura digital pela física. E acredite, sua mente irá lhe agradecer por isso. Antes de abordarmos o próximo hábito, aqui vai uma pergunta para você. Quantas horas de sono você tem diariamente? Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas realizaram uma pesquisa, na qual descobriram que o sono médio dos brasileiros é de apenas 6,4 horas por noite. E esse número é muito abaixo do recomendado, pois dormir mal ou em horários desregulados é um péssimo hábito para sua mente. E não se engane, dormir por alguns minutos à tarde não irá compensar pelas horas acordadas à noite. Sempre que nós dormimos mal, seja devido a horários irregulares ou a poucas horas de sono, a química do nosso cérebro é diretamente alterada. Conforme estudos, todos os que dormem menos do que 6 horas por noite possuem 2 vezes mais chance de desenvolver condições como ansiedade ou depressão. E não se trata apenas de quantidade, mas também de qualidade. Trabalhadores noturnos, por exemplo, enfrentam maior sensibilidade emocional e risco de desenvolver tais condições. A luz solar pela manhã é extremamente importante para nosso corpo, ou seja, ficar frequentemente trocando o dia pela noite, pode ser uma má ideia, viu? A privação de sono pode afetar negativamente seu humor.
te deixando mais ansioso, facilmente irritável pela manhã. Ninguém gosta de ter seu horário de sono interrompido. Basta uma única noite de sono mal dormida para que você já levante no dia seguinte sentindo menos prazer. E caso as más noites se prolonguem por muito tempo, isso pode prejudicar sua atenção e memória, aumentar o risco de doenças e favorecer um desequilíbrio hormonal, ou seja, não há como escapar. Nesse caso, dormir é realmente o melhor a se fazer por sua saúde mental. Infelizmente, conforme os próprios estudos comprovam, um brasileiro médio acaba dormindo menos horas do que o aconselhável. Conforme sua realidade e rotina, torna-se impossível dormir até mesmo as 6 horas mínimas necessárias. No entanto, há algumas coisas que ainda assim você pode fazer. Por exemplo, diminuir os estímulos mentais logo antes de dormir, como passar muito tempo ao celular. Vendo vídeos no TikTok já é algo que pode lhe ajudar. E se, em vez de ficar com o celular na mão, você usar esse tempo para criar um ritual de leitura logo antes de pegar no sono e já aproveitar para ler aquelas 15 páginas. O que é que você acha? Além das más noites de sono, o que pode também destruir sua mente são as emoções reprimidas, ou o fato de você guardar apenas para si aquilo que sente. Segurar emoções como raiva, tristeza, frustração, é o mesmo que manter um corpo que está prestes a transbordar. E não se trata apenas de frases de autoajuda, não. Isso é algo que a própria ciência confirma. Quando você reprime tais emoções, o cortisol sobe, a inflamação aumenta. Você experimenta desgastes físicos e emocionais, abrindo caminho para ansiedade, depressão e até mesmo doenças cardíacas. Sabe quando aquele momento de raiva vem e você sente, se não extravasar, você vai explodir? O paralelo é quase o mesmo. O estresse pode literalmente trazer diversas doenças físicas ao seu corpo, desde dores de cabeça e de estômago até mesmo ataques cardíacos. E aqui nós não estamos falando dos impactos físicos, mas também dos emocionais. Há diversos estudos na área de psicologia que demonstram que evitar falar sobre seus sentimentos apenas faz com que você desenvolva relacionamentos menos profundos. Ou seja, guardar tudo apenas para você não apenas lhe pressiona, como também lhe impede de criar conexões verdadeiras. A pressão emocional acumulada não desaparece. As emoções que você tanto tenta reprimir acabam indo parar no seu corpo e aí sim, causando efeitos físicos, tais como insônia e ansiedade. A melhor dica para lidar com essa situação é manter uma boa saúde mental e manter uma rede de apoio. Converse com amigos e familiares. Extravase suas emoções. Não acumule tudo para si. Além disso, a busca por apoio profissional como psicoterapia é algo extremamente aconselhável. E lembre-se, expressar o que sentimos não é um sinal de fraqueza, é um ato de cuidado. E por último, mas de modo algum menos importante, pare de fugir de desconfortos e desafios. Nosso cérebro adora conforto, ao mesmo tempo que foi projetado para aprender sempre que se vê diante de novos desafios. Ok, é uma contradição, a qual nós devemos aprender a aproveitar. Quando nós nos expomos a pequenas dificuldades, isso aciona um efeito de crescimento em nosso cérebro. Cada novo obstáculo que é superado, a nossa autoconfiança cresce, fazendo com que criemos padrões mentais de enfrentamento, ou seja, quanto mais desafios encaramos, mais aptos nós estamos prontos para o próximo. Apesar de lógico, isso também apresenta um problema. Quanto mais você foge frente ao desafio, maior se torna a sua sensação de incapacidade. Também conhecido como enfrentamento evitativo, trata-se de uma maneira de enfrentamento na qual você está mudando todo o seu comportamento para não ter de pensar, sentir ou nem mesmo fazer coisas difíceis. Sobre esse conceito, a psicóloga e autora Elizabeth Scott diz: a estratégia de enfrentamento evitativo envolve tentar evitar fatores estressantes em vez de lidar com eles. A longo prazo, uma resposta de enfrentamento evitativo ao estresse tende a exacerbar a ansiedade em vez de aliviá-la. Esses cenários nada mais são do que tentativas imediatas de fuga, as quais podem até aliviar sua ansiedade naquele momento, mas acabam apenas piorando o problema com o passar do tempo.
Se uma determinada situação lhe dá desconforto, mas você precisa fazê-la, como, por exemplo, falar em público, isso é algo que você deve trabalhar sua mente aos poucos. Se falar em público te paralisa, comece comentando em pequenos grupos e vá aumentando o nível aos poucos, mas não simplesmente fuja e ignore o problema quando ele existe, apenas porque ele o incomoda. Encarar o desconforto te dá coragem, liberdade, vitalidade. Fugir pode até parecer seguro, mas acaba apenas destruindo sua mente, além de limitar sua vida. Supere o medo do desconforto e dê espaço para o seu crescimento. E quanto a você, quais desses hábitos você já seguia ou passará a seguir depois desse vídeo? Comenta aí e até a próxima.